Lula covardemente foge da imprensa na Casa Branca. Essa é a tese central, super polarizada, que simplesmente incendiou as discussões depois do recente encontro entre Lula e Donald Trump. A gente vai mergulhar fundo agora para desconstruir de forma investigativa e totalmente imparcial as alegações desse material, para entender exatamente como essa narrativa foi montada. E antes de a gente destrinchar cada peça desse quebra-cabeça diplomático, inscreva-se no nosso canal rapidinho para acompanhar nossas análises. A grande alegação do material que estamos analisando é que rolou uma manobra totalmente deliberada para evitar os jornalistas lá na capital americana. E o que torna essa tese fascinante de se investigar é justamente a sugestão de que esse silêncio não foi um simples erro de percurso ou uma falha de agenda, mas sim um plano muito bem traçado. Ponto 1. O encontro sem imprensa. Olha só como a fonte descreve a cronologia desse dia. Ao meio-dia, no horário de Washington, estava tudo certo e confirmado para uma parte inicial aberta à imprensa com os dois líderes. Sabe aquela clássica sessão de fotos e perguntas rápidas? Pois é. No entanto, o relato aponta uma anomalia bem curiosa. A delegação brasileira teria se atrasado de forma intencional. O resultado disso? O cancelamento da parte aberta. Tudo foi substituído por uma longa reunião de 3 horas, estritamente a portas fechadas, seguida de uma saída rápida direto para a Embaixada do Brasil. Zero daquela tradicional coletiva de imprensa conjunta. Ponto 2. Os motivos desse atraso. E por que esse atraso teria acontecido? Os argumentos que justificam essa teoria são bem específicos. Primeiro, a fonte afirma que existe um medo real de criar o que eles chamam de um cenário Zelensky, ou seja, gerar uma ótica visualmente tensa ou de subordinação ali, lado a lado com o presidente americano. Segundo, argumenta-se que a delegação simplesmente não tinha respostas prontas caso Trump decidisse improvisar, o que, vamos combinar, é algo que ele costuma fazer, né? Então, segundo a narrativa, esse atraso é interpretado como uma estratégia perfeitamente calculada para garantir que o encontro inteiro ficasse bem longe dos holofotes. Ponto 3. Tensões e as questões evitadas. Mas evitar a imprensa exatamente por quê? A fonte lista pontos de atrito bem claros. Imagina a cena. Como explicar aos jornalistas, ali cara a cara, aqueles comentários do passado onde o líder brasileiro teria chamado Trump de fascista e nazista? Outro verdadeiro elefante na sala seria a situação jurídica de Jair Bolsonaro. E por fim, perguntas espinhosas sobre alegações de perseguição política no Brasil. A narrativa bate na tecla de que repórteres internacionais já estavam apostos na sala de imprensa com essas perguntas exatas engatilhadas. 4. O famoso fator JBS. É aqui que a teoria ganha uma camada extra. O material introduz o chamado fator JBS. A alegação é que essa viagem, na verdade, não era uma pauta diplomática de Estado padrão, mas sim uma operação de gerenciamento de crise empresarial. A fonte defende com todas as letras que o presidente brasileiro foi pressionado por Joesley Batista a ir aos Estados Unidos para tentar interceder e barrar multas severíssimas contra a empresa por supostas práticas anticompetitivas. Sob essa ótica, fugir da imprensa seria absolutamente vital para abafar a verdadeira motivação desse encontro de emergência. 5. O discurso na embaixada. Agora, pensando no controle de narrativa, o contraste que a fonte aponta é imenso. Dá uma olhada nessa comparação. Na Casa Branca, portas fechadas, ausência total de declarações e silêncio absoluto. Mas, horas depois, no ambiente seguro da embaixada, rolou um discurso político super inflamado para a mídia brasileira. Lá, afirmou-se que houve um confronto direto com Trump, com exigências de respeito pelas terras raras brasileiras e defesas firmes sobre a não invasão de Cuba. Para o material que estamos analisando, isso é uma contradição gritante. A leitura que a fonte faz desse momento na embaixada é bem severa. A alegação é que todas essas declarações de enfrentamento foram meramente campanha eleitoral voltada para o público interno no Brasil. Os críticos citados argumentam que essas palavras combativas jamais teriam sido ditas na presença de Donald Trump. Eles tratam esse discurso como uma construção narrativa pós-encontro, sabe? Uma manobra para salvar as aparências de alguém que tinha acabado de evitar uma coletiva. 6. A repercussão e o comunicado final. Donald Trump foi lá e publicou exatamente essa declaração após a reunião. Lendo rápido, soa como um comunicado seco, diplomático e super padrão. Mas a coisa muda de figura na análise do material. Eles decodificam essa mensagem de um jeito bem peculiar, lendo profundamente nas entrelinhas de cada palavra escolhida pelo americano. Para começar, a palavra dinâmico, segundo a análise da fonte, passou longe de ser um elogio. Seria um código diplomático para descrever alguém imprevisível, que fica oscilando em suas alianças internacionais. E o detalhe que eles consideram mais alarmante é o trecho especialmente tarifas.
A narrativa interpreta isso não como uma negociação comercial de rotina, mas como uma ameaça velada e muito clara de punições econômicas severas, possivelmente até conectada àquela investigação envolvendo o fator JBS que a gente comentou. O veredito final da fonte é pesado. Eles classificam o evento como um resultado político devastador. Na visão dos críticos que o material reúne, entrar de fininho pela porta dos fundos e sair sem encarar de frente as perguntas da imprensa global manchou seriamente a imagem de estadista do governo. Eles argumentam que transformaram o que deveria ser uma demonstração de força diplomática em uma tentativa um tanto frustrada de controle de danos. Isso tudo deixa a gente com uma baita provocação final. Em um cenário político moderno, onde a percepção pública quase sempre dita a realidade dos fatos, será que o que não é dito, aquele silêncio a portas fechadas e a fuga das câmeras, tem um peso diplomático muito maior do que qualquer discurso inflamado feito no próprio quintal? A engenharia visual da diplomacia é, sem dúvida, um jogo complexo e contínuo. Fica aí essa reflexão para a gente pensar. Até a próxima!